Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos agora fazer a correção da questão número 22 da prova promovida pela Secretaria de Educação do Governo de Santa Catarina para o cargo de professor de Química. Vamos lá. Dados experimentais hipotéticos sobre a velocidade da reação da água oxigenada com o íon iodeto em meio ácido são apresentados na tabela a seguir. Foram feitos 4 experimentos. No experimento 1, 0,6 mol por litro de água oxigenada, reagindo com 0,6 mol por litro de iodo, formando em meio ácido, 0,6 mol por litro de íons H+, o tempo de reação 240 segundos. No segundo experimento, concentração de água oxigenada 0,4, concentração do íon iodeto 0,6, concentração do íon H+, 0,6, o tempo 160 segundos. No experimento 3, concentração de água oxigenada 0,6, concentração de iodeto 0,6, concentração de íons H+, 0,4, tempo 240 segundos. No experimento 4, concentração de água oxigenada 0,6, concentração de íons iodeto 0,4, concentração de íons H+, 0,6, o tempo 160. De acordo com os dados da tabela, a expressão da lei da velocidade para a reação é: opção A, V igual a K, concentração molar de H2O2 vezes a concentração molar de íons iodeto ao quadrado. Opção B, velocidade igual a K vezes concentração de água oxigenada vezes a concentração de íons iodeto. Opção C, velocidade igual a constante vezes concentração de água oxigenada, vezes a concentração de íons iodeto, vezes a concentração de íons H+. Opção D, V igual a constante, vezes a concentração de água oxigenada ao quadrado, vezes a concentração de íons H+ ao quadrado. E a opção E, velocidade igual a constante, vezes a concentração molar de água oxigenada ao quadrado, vezes a concentração molar de iodeto ao quadrado, vezes a concentração molar de íons H+. Então, para poder responder essa questão, nós temos que analisar cada um dos experimentos a partir de uma referência. A referência vai ser o experimento 1. O experimento 1, concentração de água oxigenada 0,6, concentração de iodeto 0,6, concentração de íons H+, 0,6. Tempo 240 segundos. No experimento 2, ocorreu a redução da concentração da água oxigenada e a concentração do iodeto e dos íons H+ permaneceu constante, 0,6. O tempo de 240 reduziu para 160. Então, eu reduzi em 1/3 a concentração de água oxigenada. O tempo de reação reduziu também em 1/3. Então, houve uma queda aqui proporcional de relação da concentração da água oxigenada com o tempo. Então, se foi proporcional, a gente vai guardar essa informação e vai depois fazer as considerações. No experimento 3, a concentração de água oxigenada foi mantida em 0,6, a do íon iodeto foi mantida em 0,6 e foi reduzida a concentração de íons H+, mas o tempo permaneceu igual. Então, a gente pode chegar a uma conclusão aqui rápida de que a concentração de íons H+ não está influenciando na velocidade. Se não está influenciando na velocidade, então a gente já pode fazer algumas considerações em relação às alternativas. Todas que apresentarem íons H+ na equação, já podemos descartar. Ou seja, a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E, já que a concentração de íons H+ não influencia na velocidade, não tem por que ela ser colocada aqui na equação. Na verdade, ela vai ficar como uma constante, então, vezes 1.
No quarto experimento, a concentração de água oxigenada foi mantida em 0,6. A concentração de iodeto foi reduzida em 1/3, foi para 0,4. A concentração de hidrogênios, 0,6. O tempo também caiu em 1/3. Como caiu a concentração do iodeto. Então, foi também proporcional à queda do tempo, à redução do tempo, em função da redução da concentração. Se para a água oxigenada foi proporcional e para o iodeto foi proporcional, então a gente já pode retirar a alternativa A das nossas possibilidades, porque ela apresenta a concentração de íons de iodeto ao quadrado. Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa B de bola. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.